A mãe dos meus enteados proibiram ele de vir pra minha casa ficar com o pai só porque eu dei um cascudo na cabeça deles. Aí vocês vão me dizer se eu tô errada de ter feito um negócio desse. Eu sou casada com meu marido, vai fazer pouquíssimo tempo, não tem nenhum ano que nós somos casados. E ele tem 2 filhos do primeiro relacionamento dele e eu tenho um filho do meu antigo relacionamento. Até aí estava tudo bem. A gente tinha uma convivência legal, às vezes a gente saía todo mundo junto, né? Eles, 2 filhos, eu e meu filho, levávamos eles ali pra brincar. E realmente a convivência era super ok. Com relação à ex-esposa dele, eles terminaram quando eu conheci já faz um tempo que eles estavam separados. E assim, ela já é casada, ela já casou com outra pessoa, mas ela ainda é meio implicante, sabe? A gente não se dá muito bem porque ela nunca aceitou uma aproximação nem nada do tipo e eu super respeito o espaço dela. Mas no geral ela nunca foi de se meter, de perturbar nem nada do tipo. Ok. Até que a gente resolveu morar juntos, né? E com isso de morar juntos, é óbvio que o meu filho ia morar junto com a gente e os filhos dele, às vezes, viriam finais de semana, feriados, ou ficar algum tempo com o pai, e eu já tava super ciente disso. E tava tudo certo. Só que o problema foi, desde que os filhos dele começaram a vir pra minha casa, eles começaram a maltratar muito meu filho. Eles ficavam baixando o short dele, ficavam dando cascudo na cabeça dele, às vezes batiam nele, e tava ficando uma situação realmente muito ruim. Daí eu fui e conversei com o meu marido e falei pra ele, olha, tá acontecendo isso, isso aqui, eu preciso que você corrija eles, que você converse, que você chame a atenção deles. E ele tentava, gente, eu juro, ele fazia isso na minha frente. Ele chamava atenção, mas não tava sendo suficiente. Os meninos simplesmente não queriam obedecer, simplesmente não paravam de maltratar o meu filho sempre que tinha oportunidade. E várias vezes ele chegava pra mim e falava, amor, me desculpa, eu não sei o que fazer mais. Eu já conversei com a mãe deles, ela falou que pra lá também eles estão muito difíceis e tudo. E, tipo assim, dava pra ver que ele tava meio desesperado pela situação, que ele não estava sabendo como resolver. Mas querendo ou não, era meu filho. E era uma situação que me deixava irritada também, que me causava uma certa raiva, né? Até que eu comecei a falar pro meu filho, ó, faz o seguinte, quando eles vierem, se defende. Eu comecei até que falar pro meu filho batendo eles de volta, porque, sabe, tava ficando uma situação muito complicada. Ok, até que numa dessas, gente, o que foi acontecer? A mãe deles tinha um casamento pra ir, que ficava em outra cidade. Então ela iria passar o final de semana fora. Daí, o acordo foi que os filhos dela iam passar com a gente esse final de semana. Ok. Nisso deu na sexta-feira, ela veio, deixou eles e foi. Ela já foi direto. Ficaram em casa. Passou sexta. Quando foi no sábado, o meu marido ele teve uma pequena emergência no trabalho dele. Então ele teve que sair e eu acabei ficando em casa sozinha. Ficou eu, meu filho e os meus 2 enteados. Eles estavam os 3 na sala, eles estavam assistindo um filme. E eu fui pra cozinha pra começar a preparar o almoço. Até que eu escutei o meu filho começar a chorar. Quando eu fui ver o que tinha acontecido, simplesmente um deles tinha dado um cascudo na cabeça do meu filho. Na hora eu me irritei e eu fui e dei um cascudo na cabeça do menino. Só que o que acontece? A força de uma adulta é diferente da força de uma criança, né? Então provavelmente deve ter doído muito mais, porque o menino começou a chorar muito. Quando meu marido chegou em casa, eu contei pra ele o que tinha acontecido, pedi desculpas porque eu tinha me alterado dessa forma. E ele falou que não tinha problema, que estava tudo bem, que os meninos já tinham passado muito do limite, que talvez aquilo ia servir até como uma certa punição pelo que eles estavam fazendo. Ok, depois desse dia, eles não voltaram mais a bater no meu filho, né? Passaram o resto do final de semana super tranquilos. Só que quando voltaram pra casa da mãe, adivinha só, foram contar pra ela o que eu fiz. A mulher ficou extremamente irritada, veio pra cima de mim, veio pra cima do meu marido. Foi a maior confusão, falando que eu não era mãe deles, que eu não tinha o direito. Realmente eu não tinha. Mas como é que faz quando os próprios pais não estão dando conta? Realmente eu não tinha esse direito, mas eu me irritei numa situação assim que eu já não aguentava mais. E aí, desde esse dia, ela simplesmente não tá deixando mais os meninos virem pra nossa casa, só tá deixando ele ver os filhos se ele for até lá. Porque ela fala que se eles vierem pra minha casa, eu vou maltratar eles. E assim, tá uma situação muito difícil? Tá. Meu marido disse que vai pra justiça de novo porque isso ela não pode fazer. Só que o que acontece, gente? Eu posso ter errado, exagerado? Posso, mas tipo, o que vocês fariam no meu lugar? Se fosse vocês nessa mesma situação, onde os pais não estão dando mais conta, o que vocês fariam se estivessem no meu lugar?